celebrando a vida do Senhor Jesus em nós e tudo que Ele fez e ainda pode fazer por cada um. Nós cremos nesse poder, cremos na Sua palavra, cremos na ressurreição que traz a nós a esperança de um amanhã e de que virá esse dia. É isso que nós cremos e estamos celebrando aqui nessa manhã. Se você nos visita, sinta-se à vontade no nosso meio. Nós, como membros de uma igreja cristã, nós ansiamos por esse momento, o momento da palavra de Deus, o momento que nós vamos entender aquilo que o Senhor quer transformar em nós, aquilo que o Senhor quer ajustar em nós como igreja e individualmente também, e principalmente aquilo que nós temos feito e que vai ser confirmado, que vamos precisar continuar fazendo, e esse é o momento da palavra. Queria convidar vocês a abrir em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ler versículos 14, 15 e 16. Obrigada. Vamos juntos ler? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vou ler mais uma vez o versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu deixei um papel aí dentro que eu preciso dele. Esse texto veio sobre mim essa semana, quando eu me coloquei à disposição para estar trazendo a palavra, diante das oportunidades, das janelas de oportunidades que surgiram. Um texto simples, um texto que todos conhecem provavelmente, um texto conhecido por nós que crescemos no Evangelho. O primeiro versículo que eu decorei na minha vida, eu tinha acho que 6 para 7 anos, não foi o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, João 8,12. Esse foi o primeiro versículo que lembro até hoje. Minha tia, lá do departamento infantil, trouxe para a gente naquele dia, e a gente precisava decorar, só que eram para os maiores decorar, os maiores é quem estava decorando esses versículos, e eu falei, não, vou decorar também. Então, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E tem tudo a ver com esse texto aqui, porque Jesus se classificando como sendo a luz do mundo, e aqueles que o seguem não andarão em trevas. Mas aqui a gente acabou de ler, vocês são a luz do mundo. E a Bíblia, ela nos contradiz. Então, como alguém que se classifica sendo a luz do mundo, depois me diz que eu sou a luz do mundo? Esse texto mostra que Ele estando em nós, seremos assim como Ele. Ele estando em nós, seremos o que Ele é. Então, se Ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas, depois Ele diz, vocês são a luz do mundo, obviamente eu estando em vocês. Brilhem, para que o mundo veja as boas obras que vocês têm feito e o Pai seja conhecido e glorificado. Então, o título que eu dei para essa mensagem de hoje foi Deixa Brilhar. Deixa brilhar. A gente está vivendo um momento, onde algumas coisas morais, éticas, começaram a renascer. Então, assim, na época dos meus avós, era um jeito de se viver.
Aí depois veio a época dos meus pais, e aí depois veio a minha, e agora dos meus filhos. E tem algumas coisas que estão retomando ou até melhorando. E a gente hoje vê muito assim, poxa, não quero que seja para mim essa glória. Não quero, isso no dia a dia, não precisa só ser da glória de Deus, não. Não quero aparecer, não, deixa que o outro faça. Isso está muito assim, aparente hoje. As pessoas que desejam aparecer e tal, elas começam a ficar até um pouco deturpadas, assim, diferenciadas, né? E aí a gente começou a se acostumar com esse novo modo de viver, de que eu não preciso aparecer, deixa que o outro faça. Não, eu estou aqui só te apoiando, não precisa dar nome, não precisa me dizer, falar sobre mim, né? Uma humildade, de certa forma. Só que isso começou a deturpar um pouco o que a Bíblia fala, porque aí eu não preciso então falar sobre Jesus, eu não preciso dizer que Jesus faz na minha vida, deixa que as pessoas verão, né? Tem até um texto que eu concordo com ele, que diz que assim, se for necessário ao pregar, use palavras, é verdade, mas não é sobre isso. Isso não significa que nós não precisamos aparecer, que nós não precisamos brilhar, que nós não precisamos ser mostrados. E aí eu quis trazer esse texto para lembrar que isso é uma palavra de Jesus. Jesus falou, vocês têm que brilhar, vocês precisam aparecer. Só que aí, qual é o carregamento que nos faz brilhar? Qual é o carregamento que nos faz aparecer? É Ele em nós, não é o que eu busco. Não são as minhas obras, não são pelas minhas forças, pelo meu intelecto, por aquilo que eu posso realizar, mas sim por aquilo que eu carrego dentro de mim, né? Então, lendo aqui novamente, ele diz, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Óbvio, se você está ali andando, você está vendo uma cidade lá do fundo, você vê. Eu não sei quantos têm prática de viajar de carro. Eu vou bastante para São Paulo, porque minha família mora lá também, e aí quando estrada, você vai vendo montanha, mas tem uma hora que você chega assim, do alto da estrada, lá embaixo, você consegue ver uma cidade inteira começando a aparecer, é impossível não ser visto. E Jesus também fala sobre acender uma lamparina, né, uma lâmpada, para colocá-la debaixo de um cesto. Um dos pontos que a gente precisa pegar hoje aqui, eu quero falar sim sobre a luz principalmente, é que existe um conceito aqui nesse versículo, primário, que é, luz só serve para uma coisa, para iluminar, não tem outra função para ela, e se ela não exerce essa função, ela não serve mais. Se você for ver um pouquinho antes do versículo, né, ele diz que, compara também com o sal, e que se não serve para salgar, para temperar, de nada mais serve, mas sim para ser pisado pelos homens. E eu pego essa mesma definição e jogo para a luz. A luz, ela só serve para iluminar. Eu até pensei em fazer uma dinâmica aqui, mas não vai ser possível por conta da iluminação que vem pelas janelas, da nova iluminação que foi feita aqui pela pastora, junto com as senhoras da igreja. Não daria para a gente ficar totalmente no escuro, mas a ideia é que vocês vissem para que serve eu acender uma lâmpada no meio de uma escuridão e depois pegar essa lâmpada e esconder debaixo de um cesto. É inútil. Na verdade, chega a ser um pouco ridículo. Eu acender uma luz porque eu preciso de iluminação e depois dizer, não, deixa ela aqui debaixo. Não vai exercer a função. Qual o objetivo? E essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, meus irmãos. Somos luz nas trevas? Temos carregado Cristo em nós para poder iluminar, brilhar, aparecer? Ou temos deixado a luz que precisamos ter ser apagada, porque estamos colocando debaixo de cestos? O que seria esse cesto? O cesto, ele pode ser visto, eu estava lendo, né, sobre isso, e um autor, Martin Lloyd-Jones, não sei se vocês conhecem, escreveu o livro Sermão do Monte, falando sobre o Sermão do Monte, um livro inteiro,
E ele pincela aqui nesse livro, ele diz assim: durante anos da minha vida, eu fiquei vendo teólogos discutindo sobre o que seria o sexto. E ele falou que coisas cômicas até surgiram, porque ficaram parados anos nisso, o que seria o sexto? E ele falou: irmãos, o sexto nada mais é do que aquilo que impede a luz de brilhar. Não precisa saber, é um alqueire, quantos metros tem, por que Jesus comparou com isso? É um empecilho da sua luz brilhar. Agora, antes da gente entrar no mérito do empecilho, primeiro nós precisamos saber, nós temos a luz, nós somos a luz, porque, como eu disse, o versículo de João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, o Senhor falando, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz. Eu tenho a luz ou eu não tenho a luz? Isso é simples, é você saber, eu sou de Jesus, eu tenho Ele em mim ou não. Irmãos, e isso aqui não significa para quem está vindo à igreja, para quem já se batizou, para quem lê a Bíblia, não. Todas as ações formais que nós fazemos e cremos nessas ações não são suficientes para nos entregar luz. Quando eu me batizo, é um símbolo. Quando eu abro a minha Bíblia e começo a ler, é uma ação. Quando eu oro, é uma ação. Você já viu pessoas que conhecem a Bíblia, sabem tudo sobre Jesus, mas não se entregam a Ele? Eu já vi. Não creem, discutem sobre isso. Então não é o fato de lermos a Bíblia que nos faz carregar luz. Não é o fato de virmos à igreja todos os domingos. Aliás, esse é um dos últimos, porque o que mais temos visto são igrejas lotadas, cheias, e olhamos muitas vezes para as vidas e vemos, não tem luz. São vidas assoladas por trevas, por dúvidas, por descrença, por falta de ânimo. Não existe uma pessoa que carregue a luz de Jesus verdadeiramente e não tenha vida, e não tenha brilho, e não tenha atitudes que resplandeçam a glória dele. Então não adianta eu dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço todas as coisas que são normais de um cristão, se eu não carrego a luz de Jesus. E o que significa carregar a luz de Jesus? Resplandecer a sua glória. O que você diz é visto como Jesus dizendo. O que você faz é visto como Jesus fazendo. A forma com que você age é visto como Jesus agindo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras. Boas obras não são obras, são obras boas. E obras boas não são as boazinhas, não são as obras do bem, são as obras que Jesus fez. E o que Jesus faz? Jesus traz vida, Jesus traz liberdade, Jesus traz paz, Jesus traz ânimo, Jesus traz alegria, Jesus traz justiça, Jesus traz fé, Jesus traz esperança, Jesus traz amor, Jesus traz bondade, Jesus traz perseverança, Jesus traz libertação, Jesus traz cura. Jesus traz gratidão, Jesus traz contentamento, Jesus traz benevolência. E nós, ao agirmos, precisamos refletir a luz de Jesus e que eles vejam as nossas boas obras e percebam o ET que somos diante desse mundo, porque a luz que ilumina as trevas, ela traz diferença. Se você está na escuridão
e não enxerga para onde vai, está perdido. Eu não sei nem o rumo que eu tomo, porque eu não sei nem onde eu estou. Se eu andar para frente, eu posso estar andando para trás. Se eu andar para a esquerda, eu posso estar andando para frente. Você não sabe, você está na escuridão, e aí vem alguém e acende uma luz, e aí você começa a ver os horizontes, os caminhos, e aí você começa a situar. Então, desculpe, quem tem a luz é quem guia. Quem tem a luz é quem direciona. Deixa o Espírito Santo falar com você aí. Quem tem a luz é quem tem a verdade. Quem tem a luz é quem tem a autoridade para determinar caminhos. Quem tem a luz é quem sabe para onde vai. E nós precisamos deixar, como eu comecei aqui, de querer não aparecer. Nós precisamos deixar de lado essa coisa de, não, pode ir você, deixa ele falar. Não, você que tem que falar. Você que tem que determinar a luz. Você tem que trazer direção, mesmo que essa direção seja o ET da história, da sala, do local que você está. Tem que ser dito. Nós precisamos aparecer. Nós precisamos ser destaque, irmãos. Parar com esse negócio de, não, deixa para lá. Jesus era humilde em reconhecer que nada vinha dele. Humilde em saber que se fosse sozinho ele não estaria ali, mas ele era destaque por onde ele passava. E todos que o seguiam. Teve um momento que Jesus, lá em Lucas, começa a fazer um treinamento. Irmão, olha, discípulos, vocês agora vão fazer o seguinte. Já andamos bastante juntos. Vocês já viram muito como eu faço as coisas. Já anotaram aí, Mateus anotando tudinho. Quem está vendo The Chosen? Mateus anotando tudinho para escrever o livro. Agora vamos fazer o seguinte. Vocês vão indo na frente. Eu vou depois. Vão lá. Mas Jesus, o que a gente vai fazer? Ué, o que eu faço? Mas como assim? Vocês vão pelas cidades, anunciando que é chegado o meu reino, e que eu virei, e vão curando, libertando, expulsando demônios, e anunciando que é chegado o meu reino. Então vocês vão curando, libertando, expulsando demônios, e dizendo que é chegado o meu reino. E um deles diz, mas Jesus, a gente vai chegar assim? Sim, vocês vão chegar, não parem, não levem mochilas, não estacionem em nenhum lugar, é para seguir, passando, levando as minhas boas novas. E se alguém não quiser? Não quiseram. Foi mais ou menos isso que Jesus respondeu. Quem não quer, minha avó falava, quem não quer, não queira, bacalhau bandeira. Não faz nenhum sentido, mas era isso que ela dizia. Acho que ela queria rimar. Não quer, não queira. Estou aqui para te dizer o que eu tenho. Né? Você já viu uma pessoa com hipoglicemia? Eu já vi. Inclusive, eu sou uma delas. Eu tinha muitas essas crises de hipoglicemia, porque eu não queria comer de manhã. Porque adolescente acha que se comer de manhã a barriga vai estufar. Então, ela quer ser magra até meio-dia. Aí, vai magra até meio-dia para algum lugar. Nesse lugar, ela desmaia de fome. Porque o almoço, às vezes, demora a sair, não tem o local para você comer, e aí a gente, né? E aí, todo dia, minha mãe falava, mas, meu Deus do céu, como é que sai com esse estômago vazio? E a criança insiste em achar que não precisa comer. Quem tem a direção somos nós, irmãos, voltando aqui para o meu exemplo. Nós sabemos o que é para ser feito. Nós vamos dizer o que é para ser feito. Mas quem não quiser fazer, não vai fazer. Não vai viver a plenitude, o regozijo, a vida daqueles que estão fazendo. Mas vai desmaiar lá. Coitado. Destaque, brilho, luz, holofotes, sim, em cima de nós,
Vamos falar. Eu tenho a direção. Qual é? Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Jesus é a salvação. Esse é o destaque que nós devemos ter. Então, irmãos, o deixa brilhar que Jesus está trazendo para nós hoje é: tenham vida em mim, e eu vou fazer vocês aparecerem para mostrarem o que eu posso realizar numa pessoa, e outros verão que eu existo e vão me querer. Agora, se eu me escondo debaixo de um cesto, e aí o cesto, irmãos, eu quero falar aqui, pecado. Sabe o que é pecado? Pecado, tudo bem? Pecado não são aqueles principais que a gente sabe o nome, todos deles, de quem faz e quem já realizou aqueles pecados. Eu não. Pecado é aquilo que impede a sua luz de brilhar. Aí você vai dizer que você não tem um cesto? Tem. Procura que você tem. O cesto que impede a sua luz de brilhar é aquilo que você não quer abandonar para deixar Jesus brilhar por você. É aquilo que você não quer deixar a luz resplandecer porque está melhor ficar ali debaixo. Melhor que ninguém me conheça e não me veja. Isso precisa ser encerrado no meio do povo de Deus. Eu preciso falar assim: eu sei qual é o meu cesto, e ele vai embora hoje. Eu vou tirar esse cesto da minha vida, eu quero resplandecer a luz de Jesus. Irmãos, o cesto é difícil a gente eliminar ele, tá? Não é fácil não. Mas primeiro ponto, a gente reconhecer que existe esse cesto, que impede a minha luz de resplandecer. Quer ver um exemplo? Vivian: pois não, pastor, gostaria que você desse uma aula. Ah, sim, vou dar uma aula. Qual é o tema da aula? O tema da aula é como ser uma esposa fiel e submissa ao seu marido, assim como a igreja precisa ser fiel e submissa a Jesus. E eu sou aquela mulher revoltada, já falei mal do meu marido para a igreja toda, falo mal, caçoo dele na frente de todo mundo. Esse é meu cesto. Como que eu vou resplandecer? Como que eu vou brilhar agora nesse tema? Jesus, me ajuda. Não posso dar essa aula. Ih, pastor, não vou pregar sobre esse tema. Não posso falar sobre isso. Não, irmãos. Acabei de identificar um cesto. O objetivo da minha palavra é principalmente esse, tá? Identificou? Cesto. Aqui, não podendo brilhar a luz de Jesus por causa disso aqui. Elimina. Então eu vou mudar a partir de hoje. Todo mundo vai começar a achar estranho, porque eu sempre falei mal do meu marido. Gente, isso é um exemplo, tá? Eu sempre falei mal do meu marido para todo mundo. Aí agora, quando você vier falar assim: ah lá, Augusto chorando no púlpito. Vou dar um exemplo, porque isso não é falar mal. E eu vou falar assim: eu amo quando ele chora, eu fico tão emocionada. Tirei meu cesto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou dando um exemplo bobo aqui, mas é mudança de atitudes. E as pessoas vão achar esquisito. Glória a Deus, porque agora você começou a brilhar. Agora a luz começou a aparecer. Irmãos, é muito difícil ser... Eu não sei quantas pessoas aqui são mães hoje, pais e mães hoje na sociedade. Pais e mães de crianças nas escolas. Melhorou, diminuiu um pouco. Pessoas que têm filhos na escola. Desculpa. Porque vocês são pais e mães, mas a gente não está mais na escola, então, problema meu agora. Está difícil pra caramba. Está difícil. E tem gente que está deixando de brilhar. Deixa pra lá. E tem outros que não só não estão mais brilhando, como começaram a ser trevas. E aí você ouve uma criança, as nossas crianças provavelmente, dizendo: mamãe, que estranho, fulano ou fulana fazem isso. E são crentes. Acabaram de ser trevas. Pensa comigo. Se Jesus quer que eu seja luz, Ele quer que eu ilumine.
E se eu ilumino, eu sou destaque. Se eu falo das boas obras que Jesus pode fazer e creio nessas coisas, oro pelas pessoas, divulgo as boas novas, eu ilumino. Eu creio que Jesus ressuscitou. Você crê que Jesus ressuscitou? Então, quando nós estivermos falando da ressurreição, para de falar assim, porque alguns dizem que ele ressuscitou, outros dizem que ele foi roubado, outros dizem... Fala o que você crê, irmão. Mas é muito doido isso. Mas é doido mesmo, é para a gente ser maluco. Porque quem crê numa pessoa e adora dizendo que é lindo e nunca viu, é maluco. Quem diz Jesus é amor, mas nunca abraçou essa pessoa e não consigo sentir, mas é pela fé que nós vivemos. E aí que está a questão do ser maluco ou não ser maluco. Então, se você diz, eu tenho fé, apareça com fé. Comece a dizer, olha, eu creio na cura da sua doença, mas mais do que na cura, eu creio na salvação, porque Jesus veio para te salvar e também para te curar. Mas se você não quiser a cura, o mais importante é a salvação. Mas Ele também pode te salvar de todos os seus pecados. A pessoa vai falar assim, pelo amor de Deus, quem é essa? Eu sou luz, eu estou dando direção. Quantas pessoas com diagnósticos de doenças terminais você conhece do seu lado? E quantas vezes você falou, você sabe para onde você vai se você morrer? Jesus pode te curar, sim, mas caso não cure, ou até cure, mas a sua vida não vai deixar de ser finita por isso, um dia, quando você morrer, mesmo que não seja dessa doença, você sabe para onde você vai? A pessoa vai dizer, não acredito nessas coisas não. Eu acredito. E aí, irmãos, vem uma outra questãozinha, você precisa saber, para poder ensinar. Porque tem gente que não sabe assim, quando eu morrer, eu vou dormir ou eu vou para o céu do lado de Jesus? Aí tem gente que usa textos para justificar. Jesus falou para o ladrão da cruz, que vai, para onde eu vou? E aí começa as conspirações. Gente, vai estudar. Arrebatamento, que aí vai de trás para frente que você vai saber o que vai acontecer. A gente pode até um dia fazer um seminário aqui sobre isso, o pastor explica muito bem. Mas o que importa se você dormiu, acordou, não acordou, ficou lá esperando no seio de Abraão, ou foi ter com Jesus no paraíso de uma vez? Quem vai fazer a diferença é se você vai estar com ele ou não. Não importa quando. Até isso você tem que saber explicar, gente. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto pessoas que estão aqui levantando a mão, dizendo maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar e levou a minha cruz, mas não sabe o que significa isso. E aí, na hora que alguém vem, e a gente tem visto isso, pessoas que estão chegando para Jesus com dúvidas que ninguém nunca perguntou para a gente. Eu falei, cara, que dúvida genial. Será que essa dúvida não é a dúvida dos demais? E aí, quando a gente começa a trazer a dúvida de algumas pessoas que acabaram de chegar, outros crentes não sabem. E, irmãos, isso não pode acontecer. Nós precisamos brilhar, nós precisamos ter clareza no que nós cremos, direção. E é por isso que essa igreja fala tanto, ensino, escola bíblica. Vai estudar em casa, vai pegar lá. Gente, hoje tem muita coisa. Há muito tempo atrás, há 30 anos atrás, não tinha a quantidade de livros que a gente tem para poder estudar a Bíblia, nem Bíblias tão comentadas como temos hoje. Era bem mais difícil você estudar a Bíblia. Hoje em dia, se você sabe ler, você sabe estudar a Bíblia. E aí, quem é iluminado, está iluminando, está fazendo a sua função, está lá, brilhando, destaque, sendo Jesus na vida dela e ela na vida de Jesus. Quem está nas trevas está do outro lado, precisando o quê? De luz. Então, tem uma função para quem está nas trevas? Sim. Qual é a função de quem está nas trevas? Ser alcançado pela luz. Precisa chegar a luz nele. Então, eu estou aqui do lado de cá iluminando, e as trevas vão ser iluminadas por mim. Fechou? Não. Tem uma galera no meio, que não é luz, porque está debaixo do cesto. E não é trevas, porque diz ser luz.
Pensa bem. Eu digo que sou luz e sou, ilumino, direciono, falo do que Cristo pode fazer, vou libertando em nome dEle, curando em nome dEle, fazendo as obras que Ele faz, sou amor, sou bondade, sou gratidão, tudo aquilo que eu falei. E tem as trevas do outro lado, que são trevas e não conhecem a luz e estão assim, povo estranho, olha o que eles fazem, está todo mundo caminhando para lá, os caras estão caminhando para lá, por quê? Deixa eu ver. Alcançado. Faz todo sentido. Ei, aí está sendo luz aqui de novo. Vocês têm que ver o que eu estou vendo. Aí vem o próximo. É isso. Agora tem quem ficou aqui no meio do caminho com o cesto. Sinceramente, muito difícil. Tem que abandonar isso. Tem que pensar menos em si. Só fala de Jesus. Tudo é para Ele, tudo é por causa dEle. Não temos vida, está difícil, porque vivendo nesse mundo, sem querer a própria vida, sem desejar os benefícios, sem abrir mão dos seus aconchegos, confortos, apegos, é difícil. Sem ir na contramão, quero discutir não, quero falar sobre isso não, aí tem que estudar para pregar, não quero não, me fala aí. Irmãos, parêntese, quando a gente canta, né, eu falo isso mais para os jovens e adolescentes, quando a gente canta aquela música de Moisés, suba a montanha, deixa ele subir, como é que é mesmo? Suba em meu lugar, isso. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender. Metade das pessoas que cantam essa música não sabe o que é. Porque eu já vi a pessoa cantando, que me faz viver, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz dizer, Moisés. Não, que me faz dizer, 2 pontos. Moisés, suba em meu lugar. Esse texto é o seguinte, Moisés sempre ia lá para a montanha. Os da Shalom agora vão cantar sabendo o que é. Moisés sempre ia lá na montanha, ouvia de Deus o que era para fazer, falar, obedecer, parar de fazer, descia e falava para o povo, Deus falou que é para vocês pararem com isso, fazerem isso, deixarem isso, avançarem nisso. E o povo, beleza. Aí depois ele ia lá de novo. Deus dava um monte de outras questões, outras ordens, né, outras ordenanças. E ele voltava, e isso, né, durante muito tempo. Um dia, Deus falou assim, Moisés, traz a turma, quero falar com todo mundo agora. Só que sabe o que acontecia para quem subia lá na montanha? A Bíblia diz que a cena era sinistra, não tem outra palavra. Sinistra. O monte fumegava, a terra estremecia, os trovões vinham, era terremoto, e tudo ali era, a glória de Deus era tão pesada para ele poder falar com alguém, que você podia morrer. Está pronto para morrer? Moisés, faz o seguinte, sobe no meu lugar e me fala aí o que eu tenho que fazer. É isso que a música fala. Eu quero parar de dizer, Moisés, suba em meu lugar. Eis-me aqui, eu quero morrer, mesmo que eu precise morrer, eu quero entrar na glória de Deus. E aí, esse cara que está aqui no cesto, que não quer deixar brilhar, ele não é nem luz e nem trevas. Porque ele já se disse, eu sou cristão, eu sou crente, vou à igreja, me batizei, aquilo lá, característica do início que eu falei. Mas não ilumina, e nem é trevas. Por isso que a Bíblia diz, para nada serve. É inútil. Desculpe ser pesado, irmãos, mas a gente precisa acordar para isso. Se você não ilumina, e nem é trevas, porque a treva tem a função dela, ser iluminada. Se você nem ilumina e nem é trevas, você está vivendo muito mal. Porque você está no meio do caminho, você não consegue nem ser um e nem ser outro.
Você não consegue nem receber o que é para receber. Esse é o morno que Jesus fala assim: vou vomitar, porque não tem nada, não presta. Ai, meus irmãos, isso precisa fazer diferença na nossa vida hoje. Porque se eu digo que sou cristão, eu minimamente preciso carregar a luz e deixar que ela apareça. Minimamente. E arrancar de mim todos os cestos que têm impedido a luz de Jesus brilhar na minha vida, que têm impedido das pessoas falarem assim: lá vai um servo de Deus. É esquisito, mas é servo de Deus. Não sei se quero caminhar com ele não, muito estranho. E a vida é muito, para mim não dá, mas lá vai um servo de Deus. Agora o bom, né, irmãos, é que tem um monte de maluco servo de Deus por aí, então a gente virou um bando de gente estranha. Glória a Deus pela minha vida, pela sua, que caminha comigo. E eu caminho com você. Eu acho você estranha, Adriana. Muito estranha. Magnólia, esquisita. Isabela, você é a adolescente mais estranha que eu já vi na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Luz é para ser estranho nas trevas. Não é para parecer com as trevas, nem para fazer o que as trevas fazem. Eu preciso fazer diferente. Se eu fizer o mesmo que as trevas fazem, dizendo que sou cristão, eu sou o meio do caminho. Jesus nem tem liberdade de atuar na minha vida, irmãos. E vou dizer uma coisa aqui para vocês. Pode ser que ele nem queira. Por quê? Entre mim e eles, quem você acha que Jesus vai escolher para destaque? Não tem mais tempo para ser meio do caminho. Não dá mais tempo. O tempo está urgente. As dores de parto já estão aí. Começaram. Jesus vai voltar. Está nas portas, irmãos. Ah, você sabe quanto? Para de me fazer pergunta. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele virá. Essa certeza você tem que ter. E como Ele virá, você também tem que saber. E para que Ele virá, você também tem que saber. Porque quando Jesus veio, na primeira vinda dele, quando Jesus veio, Ele chegou para os discípulos, na hora que era chegada a hora dele aparecer e dizer que Ele cumpria lá o que estava escrito no Antigo Testamento, entrando na cidade num jumento, com as folhas abanando, como Davi sempre entrava na cidade, e ele estava representando aquela figura de rei. O que foi dito no Antigo Testamento é que o Messias entraria na cidade em cima de um jumento. Então, no dia que foi chegada a hora, Jesus chegou lá para os discípulos e falou assim: pessoal, está na hora, preciso que vocês peguem um jumento. Ninguém falou assim: jumento? Para que jumento? Ninguém perguntou isso. Por quê? Porque eles conheciam a Bíblia. Eles já tinham lido lá no Antigo Testamento e sabiam que o Messias entraria num jumento. E eles sabiam que ele era o Messias. Então, se está na hora, o Messias, que é ele, vai entrar na cidade em cima de um jumento, está me pedindo para pegar o jumento. Eu vou lá pegar o jumento. Vocês estão entendendo? Não tem questão. Se eu conheço Jesus e sei que ele vai voltar, eu tenho que só dizer: gente, Jesus vai voltar, tá? E vai julgar as nações. E aqueles que não entrarem no celestial de Jesus, nas moradas de Jesus, irão para outro lugar, que é o inferno. Ai, não, se eu falar isso, meus amigos todos vão me abandonar. Então, eles vão te abandonar, inclusive, ou não, no dia final. Uma vez eu fui num enterro, e a pessoa que tinha morrido era cristã. Estávamos lá, celebrando, não. Sim, celebrando. Sabíamos que não adiantava mais orar por quem estava morto, porque é assim que pensamos. Não cremos que durante algumas semanas a gente vai ficar orando e Jesus vai, deixa eu ver, ele ia para um lugar,
Quantas pessoas tem orando aí? 50? Ah, tá bom, pode passar ele para o outro lado. Não existe isso. Nós cristãos sabemos que o último dia da sua vida é o dia que você vai tomar a decisão até ali. A partir dali, desculpe, irmãos, já era. E essa pessoa, cremos, estava salva em Jesus, ali deitado, corpo, mas seu espírito, sua alma com Cristo. E chega uma pessoa, já no final do enterro, e disse assim: eu sou muito amigo desse homem. E começou a chorar, botou a mão no pé do caixão assim, começou a chorar, dizendo: eu vivi minha infância, não sei, adolescência, não me lembro agora, muitos anos com essa pessoa, e eu sou muito amigo, e eu quero estar onde ele está. E um pastor que estava fazendo o enterro, muito humildezinho, um senhorzinho, virou e falou assim: ah, que bom que você quer estar onde ele está, porque agora ele já está num lugar que se chama nos braços do Pai. Você conhece o Jesus que ele serviu? Você quer estar no mesmo lugar que ele no dia final? Porque esse dia chegará para você. Hoje é a sua oportunidade de fazer isso. O rapaz virou meio as costas e voltou para o lugar que ele estava e não falou nada. Irmãos, esse pastorzinho brilhou nesse enterro. Vocês estão entendendo? Falo ou não falo? Ai, meu Deus, isso é hora de falar isso? Respeita os parentes. Olha, vai ferir a família. Já perdeu uma pessoa hoje, você ainda vai falar que ela vai morrer no inferno? Ué? Precisamos. Por isso que eu estou falando, brilhar, gente, não é dançar no palco iluminado, não. Brilhar lá nas trevas é duro. Brilhar nas trevas é você ser chacotado. Brilhar nas trevas é, para alguns, você ser inoportuno. Brilhar nas trevas é você trazer uma palavra que é vida, mas que pode causar danos àquelas pessoas naquela hora. E qual é a sua função? Refletir Jesus e dar glórias a Ele. Senhor, falei, agora resolve aí. Gente, essa frase eu falo muito, hein? Ah, Deus, não me pesa agora não. Falei, me ajuda. E o Senhor sempre fala comigo: o mesmo Espírito que traz o peso de ter dito algo é o Espírito que vai cuidar de consolar e de libertar aquelas pessoas. Confia. E eu logo vou ficando leve de novo. É difícil, irmãos. Ser uma pessoa que exorta, uma pessoa que traz direção, que fala a verdade, é difícil. E aí, a lâmpada que você carrega, que traz luz, ela precisa ser o quê? Alimentada por Jesus. E é só nele que nós vamos encontrar essa força. Palavra, oração, jejum, ouvindo a verdade, sabendo. Então, hoje, por exemplo, Jesus já falou comigo muito. E hoje Ele está falando com você. Quais são os cestos que vocês vão tirar da vida de vocês para vocês serem luz nas trevas? Vamos ficar de pé? Vamos orar sobre isso? E saia daqui hoje com esse dever de casa. E esse dever de casa não é para essa semana só não, tá, irmãos? É um dever de casa. Todo dia nós precisamos lembrar qual o cesto que está deixando de brilhar, porque todo dia ele vai aparecer. Não pense você que você agora, eu tirei meu cesto, pronto, agora eu sou puro brilho. A luz, ela vai, vamos lembrar da luz na época que a Bíblia foi escrita? Lamparina, funcionava como? Azeite e pavio. Tinha que manter. Que agora eu tirei você do lugar que você estava, mas ligou na parede, já foi. Não, ainda mais se você mora em Niterói. Pode apagar já já. Pavio e azeite. Sabe o que o azeite significa? Presença de Jesus. O tempo todo sendo alimentado. Presença, presença. Quero mais, Jesus. Quero mais de Ti. Quero iluminar. Quero fazer a minha função. Para isso que eu estou aqui. Pavio. É você mesmo. O pavio, depois que ele fumega lá, não sei como é que chama, você tem que cortar ele. Senão ele não traz uma luz boa. Começa a vir uma fumaça
estranha e não ilumina mais. Então você está, cortei, agora o pavio novo. Isso é o que a gente tem que fazer todo dia. Podar o pavio, para eu trazer a luz boa. Jesus, hoje eu errei nisso aqui. Corta. Amanhã eu vou fazer diferente. Feche seus olhos. Senhor, você é a luz do mundo. Quem te segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. E nós, por ti, queremos ser luz. Nós, por ti, queremos carregar a vida. Queremos carregar todas as boas obras que o Senhor pode realizar. Então, Jesus, nos perdoa, porque muitas vezes temos nos escondido debaixo de cestos, deixando com que a única função que nós temos nessa terra, que é de resplandecer a tua glória, que é de falar do que o Senhor vem fazer em nós, de ser testemunhas vivas do que o Senhor pode realizar, muitas vezes nós nos calamos, muitas vezes nós desvirtuamos e deturpamos, porque não temos sido reais cristãos nessa terra. Então, Jesus, vem mostrar agora para cada um de nós aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos abandonar, para que a luz do Senhor volte a brilhar em nós. Acende a chama, Senhor. Acende a chama, Pai, que brilhou uma vez e pode estar hoje apagada. Seja por qualquer situação, meu irmão, não fique lembrando de quem fez a sua luz apagar, se foi alguém. Coloque a culpa em você mesmo. Diga, Senhor, eu deixei a minha luz apagar. Eu não tirei o cesto. Eu não olhei para o Senhor. Então eu quero ver a tua beleza de novo. Eu quero que essa luz volte a brilhar em mim. Esqueça, meus irmãos, daquilo que foi. E coloque-se no lugar de que precisa brilhar mais uma vez. Vamos cantar. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Senhor, formoso